Está no ar mais um episódio do nosso Conecta Podcast. E a entrevista de hoje eu tenho certeza que ela vai ser agradável, divertida. Eu costumo dizer o seguinte, que o Silvio Jorge Chaim Melhado, vocês percebem que é uma mistura assim, de libanês, descendente, né? De libanês com espanhol. Meu Deus do céu. Mas, na verdade, nós temos aqui um cara assim, bastante humorado. Eu costumo dizer que ele tira a dor ou trata a dor com humor. Silvio Jorge Chaim Melhado. Que bom recebê-lo aqui para essa entrevista e eu espero que ela seja bastante útil, agradável para quem está nos assistindo. Obrigado, Marcão, pela oportunidade. Fiquei muito contente de ser convidado para estar aqui e espero também que a gente bata um papo legal aqui. Explicando. Olha, embora você já tenha judiado bastante de mim, quando cai, é maca, né? Maca, põe na maca. Que é o contrário de cama, né? Ah, é? Cama, maca é o contrário de cama, que né? Interessante, nunca tinha atentado para esse detalhe. Mas então, às vezes que eu caí ali, né? Sofri, hein? Pelo menos por alguns segundos. Aí vai espantar a clientela. E a gente percebe, né, que você vai, assim, amansando a pessoa, vai descontraindo, vai relaxando. Eu parto do princípio... Até você colocar o dedo na ferida. Sim, eu parto do princípio de que você tratar uma pessoa é você considerar a pessoa, né? Não é uma peça. Como o pessoal costuma falar, eu tenho uma perna aqui, estou tratando uma perna, um joelho. Não, você está tratando uma pessoa, né? Então você tem que conversar com a pessoa, explicar. Que inclui o psicológico. Sim, brincar, às vezes contar uma piadinha, dar uma risadinha. E vai tratando a pessoa aos poucos. Você é campeão em contar piadas. Bom, nós estamos falando com um fisioterapeuta, como vocês já devem ter percebido, né? E a clínica é a Clínica San Rafael. San Rafael, com PH, San, né? S-A-N. San. Rafael com PH. Aí já misturou tudo, libanês, aí espanhol já virou e italiano. Uma bagunça, uma bagunça. Mas dá certo, tem dado certo. Vamos lá, para quem ainda não o conhece, começa assim, dizendo onde você nasceu, a sua infância, para a gente depois falar sobre a sua profissão, professor de faculdade, né, na área de fisioterapia. Sim, eu digo que eu sou catanduvense mesmo porque meus pais eram de Catiguá. Meu pai veio solteiro para cá, minha mãe casou, vieram para cá. E eu nasci aqui, no Hospital Padre Albino, e fui batizado pelo Padre Albino. Então eu sou bem catanduvense. Que privilégio. Né? E sempre morei aqui, né? Sempre estudei aqui. Saímos, meu pai era bancário, então saímos aí uns 2 anos, moramos no Novo Horizonte, voltamos, né? Mas a minha vida toda foi aqui em Catanduva. Saí mesmo da cidade foi quando eu fui fazer a faculdade. Eu fui fazer a faculdade na Federal de São Carlos, estudei lá em São Carlos. E depois eu acabei trabalhando em algumas clínicas fora, em Sorocaba, fiz estágio em São Paulo, na Santa Casa. Trabalhei em uma Santa Casa dirigida por freiras mesmo, lá no Mato Grosso. Né? E acabei voltando para Catanduva. Aí fui para Santos, trabalhei em Santos, numa clínica muito grande. Esse foi o seu primeiro emprego? O primeiro emprego formal, acho que com carteira, sim. Né? Eu tinha trabalhado, quando eu fazia faculdade, em 82, eu peguei uma substituição como professor de inglês no Santos Aguiar. Eu fiquei nas férias dando aula na recuperação do pessoal lá. Foi quando eu tive meu primeiro salário. Você é fluente em inglês? Não sou fluente, mas eu tinha os cursos de inglês, né? Então eu peguei essas aulas aí na recuperação em 82 do pessoal lá do Santos Aguiar. Mas depois acabei trabalhando com carteira assinada numa clínica muito grande em São Vicente, está lá até hoje a clínica. Mas o meu objetivo sempre foi voltar para Catanduva para montar uma clínica para mim, um consultório. E voltei em 88 para cá, em julho de 88. Desde então eu estou aqui. Até então... Continua na clínica, no mesmo endereço? Não, eu passei por muitas clínicas. Na Rua Aracaju, fomos para Recife. Depois eu trabalhei na clínica do Pedro e do Renato Macchione. Fiquei 10 anos com eles lá, porque eu também trabalho, minha especialidade é pneumologia. São pneumologistas? Eu tenho especialidade em pneumologia. Sempre trabalhei com pneumologia, ortopedia e neurologia adulta. É super dotado? Não. Por exemplo, a parte neurologia infantil, dermatologia, essas coisas, eu não mexo com isso. Então é pneumologia,
neurologia adulto e ortopedia, as áreas que eu atuo. Né? Reumato inclui um pouquinho. Mas a paixão é pela fisioterapia. Fisioterapia. Pela fisioterapia, eu sempre gostei, né? E é interessante que quando eu fui prestar vestibular, meu pai queria que eu fizesse medicina. Eu acho que até prestei medicina aqui na FAMECA. E muito interessante porque eu sempre me destaquei muito em redação, no ginásio, no colegial, sempre tive um destaque. E quando eu prestei o vestibular da FAMECA para medicina, eu já estava fazendo a fisioterapia em São Carlos e eu estava adorando lá. Mas no final do ano, eu era mediano lá, né? E eu vim prestar a FAMECA aqui, pontuei o suficiente para entrar. Foi o primeiro ano que tinha nota de corte na redação. Você acredita que me deu um branco e eu não consegui escrever praticamente nada e fui cortado na redação? Na matéria que você... Que eu mais me destacava no ginásio e no colegial. Como é interessante. Né? E acabei ficando só na fisioterapia mesmo. Né? É aquele estresse que dá para qualquer vestibulando. Eu acho que foi um bloqueio, cara. Eu lembro que era falar sobre o homem e a mulher, o tema. Me deu um bloqueio, eu devo ter escrito meia dúzia de linhas. Aparentemente um tema fácil. Fácil. Bloqueei, não saiu nada e, graças a Deus, acabei ficando lá em São Carlos mesmo. E aí acabou fazendo o que... Quando eu me formei, né? sempre falei para os meus alunos, que eu fiquei 23 anos dando aula aqui, ajudei a formar a faculdade aqui em Catanduva, fiquei 23 anos aí dando aula, sendo supervisor. Quando eu me formei, o campo praticamente não existia. Ninguém sabia o que era fisioterapia, ninguém indicava. Pelo contrário, muita gente às vezes achava que ia fazer mal. Hoje, o pessoal se forma, a fisioterapia tem um reconhecimento. O pessoal procura, tem as indicações. Só que hoje você tem muitos profissionais, né? Então eu não sei o que é melhor, o que é pior. Você sair no mercado de trabalho sem ninguém saber o que você faz, ou você sair no mercado de trabalho reconhecendo a tua profissão, mas com muita concorrência. Não sei o que é pior. Nós vamos falar bastante sobre a sua clínica, a sua profissão até hoje, né? Embora já aposentado, né? Aposentei faz 2 anos já. 2 anos. E você deu aula durante muito tempo? Sim, durante 23 IMES, anos. FICA. Isso. Já era IMES, né? Já era IMES. E você, de repente, falou, não dou mais aula, vou parar. Eu aposentei, né, Marcão? O motivo? O motivo foi o cansaço físico, né? E você também já vai vendo que não parece que não está rendendo aquilo que você rendia, né? O público também acho que o público meio falta de interesse um público do aluno. Não tão interessado como era no começo, porque no começo, quando nós começamos a faculdade, os alunos, eles queriam aprender, eles tinham sede de aprendizado. Então, quantas vezes nós não fizemos na Praça da República final de semana pesquisas com o público para poder fazer trabalhos de pesquisa, né? O pessoal queria aprender, eles iam no laboratório, ficava à noite no laboratório estudando. Um estágio a céu aberto. Também. Mas era um interesse muito grande dos alunos. E depois você vai vendo que o pessoal que vai entrando já não tem muito interesse. E é um feedback, né? O professor tem que perceber o interesse dos alunos. Aí você vai passando o tempo você vai ficando velho, cansado, os alunos já não estimulam tanto, então eu achei melhor dar uma parada. E com relação à sua clínica, você se especializou em alguma área da fisioterapia? Como eu te disse, né? Eu tenho formação em neuroadulto, neurologia adulto, né? Tenho curso de Cabot. Fiz na faculdade mesmo esse curso, é um curso especializado. Fiz a parte de especialização em pneumologia na Santa Casa de São Paulo. E a ortopedia foram os estágios que eu fiz dentro da faculdade mesmo. Né? Então, essas 3 áreas foram as áreas que eu sempre trabalhei. Para mim, eu quero entender melhor. E também acho que quem está assistindo. Você disse que você cuida mais de adulto, né? Que você fez a especialização, inclusive. Sim. Seria mais ou menos, na medicina, um geriatra? Não. Por exemplo, pessoas que têm AVC, que é o exemplo mais típico, né? Na parte de neurologia adulta. Porque tem a neurologia infantil, aquelas crianças que nascem com paralisia cerebral, que têm, às vezes, falta de oxigenação ao nascimento, ou crianças que tiveram algum traumatismo craniano, que ficou com alguma sequela, né? E outros vários problemas neurológicos em criança. Essa parte eu não atendo, porque é um tratamento diferente.
E o que eu fiz, a especialização, é para adulto. Então, adulto que tem problemas neurológicos, o AVC, que é o mais conhecido, né? Ou qualquer outro problema que afeta a parte motora ligada na parte neurológica. Mas o que a gente mais tem, o público que a gente mais atende é ortopedia mesmo. Ortopedia, é dor. Pessoas, né? que chegam lá, às vezes, com dificuldade para andar, Sim, pra dor, se movimentar, exato. E saem de lá curados. A intenção é essa, né? A gente tenta fazer o possível, né? E às vezes até um pouco mais do possível para tentar minimizar ou resolver o problema do paciente. Graças a Deus, a maioria a gente tem êxito. Às vezes não consegue muito, mas a maioria tem êxito. E o paciente que chega lá com um AVC, qual é o nível de recuperação, o grau de recuperação? Acho que seria Marcão, o AVC, um termo melhor. O AVC, né, o acidente vascular cerebral ou encefálico, normalmente deixa sequelas. E vai depender muito, Sim. porque eu falo assim, a história de quem tem um AVC é escrita no momento do acidente que acontece. Eu dou sempre um exemplo assim, 2 pessoas escorregam no mesmo lugar, caem da mesma forma. Uma às vezes nem se machuca, outra se quebra. Então, o AVC vai depender muito da extensão da lesão, da profundidade, do tipo de lesão, se é hemorrágico ou isquêmico, que é aquele que momentaneamente deixa de ter um fluxo sanguíneo na área e afeta algumas células neurológicas, né? E aí, se você tem a sorte de pegar um paciente que teve um AVC pequeno, superficial, né, leve, transitório, ele vai recuperar 100%. Agora, se você pega um AVC mais grave, aí já fica difícil. É para você, de repente, manter a qualidade de vida do paciente. Né? Então, às vezes você até tem que explicar para o paciente, para a família, que olha, aqui no caso, nós vamos fazer uma manutenção, melhorar a qualidade de vida. De uma avaliação depois de um tempo, né, dos exames, tem os exames, né, que se faz hoje em dia, as ressonâncias, tomografias e tal. E dependendo do caso, você explica para a família, fala, olha, é uma manutenção, para não deixar piorar o que já está. Seria um caso de atrofia? Atrofias, encurtamentos, né, dificuldades de movimentação. Porque se você deixar, por exemplo, se você ficar com o teu braço engessado durante um período muito longo, quando você tira o gesso, não só você não tem fraqueza muscular, mas o teu cérebro esquece como é que faz o movimento. Que interessante. É interessante. É a parte sinestésica. Então, se você ficar parado muito tempo, você não lembra como é que faz o movimento. Ô Silvio, e quais são os casos mais comuns que chegam lá na sua clínica? Mais comuns são dores, né? Dores de coluna. Reumatismo, artrite? Um pouco também. Artrose. Artrite seria a inflamação e a artrose é o desgaste da articulação. Ose significa desgaste, né? Uhum. Mas o que mais aparece para a gente lá são casos de dores nas costas, principalmente. E muitas vezes com dores que têm radiação para os membros inferiores, para as pernas. Né? Que a pessoa fala ciatalgia. É o que o paciente, né? Ou a pessoa normalmente costuma dizer, estou com mau jeito. Mau jeito, eu estou com nervo ciático, né? Às vezes a pessoa fala, eu estou com ciático. Falou, graças a Deus, você tem 2, um de cada lado. Agora, se ele está inflamado, eu não sei, né? Nós vamos ver. Mas geralmente é dor. Dor é o que predomina. E é impressão minha ou você costuma ou gosta, né, de usar os métodos tradicionais para os tratamentos? Eu trabalho muito com a Porque parte... a gente sabe que a medicina evoluiu muito, né? Sim. Na fisioterapia não foi diferente, mas essa pergunta eu faço assim, mais por observação. É que você já foi meu paciente algumas vezes, né? Então. Eu trabalho muito com a parte de massoterapia, que é um dos recursos que nós temos dentro da fisioterapia. Tem muitos fisioterapeutas que têm vergonha de usar, porque vai ser chamado de massagista, quando na verdade é um recurso. A fisioterapia, se você souber fazer, funciona muito, muito. Dentro da fisioterapia, você tem muitos recursos. Você tem a eletroterapia, que são os aparelhos, né? Mecanoterapia, que são os aparelhos de movimentação, de exercício. Massoterapia, que é a massagem, né? Você tem a crioterapia, que é o gelo, a fototerapia, que são as luzes, ultravioleta, infravermelho, essas coisas. Você tem sonoterapia, que é ultrassom. Você tem a cinesioterapia, que são os exercícios. Então, são os recursos que você dispõe dentro da fisioterapia. E eu utilizo praticamente todos, certo? Só com alguns um pouco mais do que outros.
Isso um pouco mais que outros seria o quê? O grau de... A frequência, porque muitas vezes você precisa de uma liberação miofascial. Miofascial é músculo e fáscia, né? Para você entender a fáscia, não sei se você já cortou uma carne, preparando uma carne, ela tem uma pelanca branca em cima. Sim. Né? Aquilo é a fáscia. É o que envolve os grupos musculares. Então, muitas vezes você tem aquilo lá de uma maneira encarcerada. Uma musculatura contraturada, que o pessoal fala encavalada. E você tem que fazer a liberação miofascial. Encavalado, mais ou menos isso. A gente traduz para o povo, porque uma outra coisa que também eu sempre falo para os meus alunos, sempre falei, você tem que saber falar várias línguas. Vai conversar com um profissional da área da saúde, você tem que saber falar a parte técnica. Vai conversar com o paciente, falar a língua do paciente. Não adianta você querer falar bonito para o paciente ficar quieto e não entende nada do que você está falando. Quando no momento em que você explica para o teu paciente o que está acontecendo, o que será feito e o que pode acontecer, ele confia em você. E a confiança no profissional é fundamental. Sim, né? Sem dúvida. Uma vez observando, a gente tem lá as divisórias, né? Sim, os boxes. Né? Os boxes. E eu vi que você estava conversando com o paciente ali e tal, querendo distraí-lo até e tal. E aí parece que, não sei se foi o paciente, não me recordo bem, disse assim, quando é que você usa a bolsa de água quente ou o gelo? Sim, isso aí é uma polêmica muito grande. Né? Exatamente, porque às vezes o cara fala assim, faz uma bolsa de água quente. Ou às vezes o cara fala, não, faz gelo. Mas ele não sabe exatamente o que é o recomendado ali Sim, essa polêmica aí vem porque a fisioterapia foi uma compilação do que as nossas avós usavam. Certo? Bolsa de água quente, infravermelho, essas coisas, uma massagem. Né? E quando a fisioterapia começou a se caracterizar, ela foi pegando faz essas... quanto tempo isso? Aqui no Brasil começou em 69 oficialmente. Não é né? antigo, Nova. É nova. Por isso que eu falo, fisioterapia, pelo tempo que existe, até que ela evoluiu muito. Né? Mas depois começaram a surgir as pesquisas. E nas pesquisas... antigamente eu falo que o calor era o mocinho e o gelo era o vilão. Que eu me lembro quando era criança de vizinhas que às vezes tinham os dedos deformados e a minha avó falava, ela mexeu muito na água fria. Né? Era reumatismo, na verdade. E não tem nada, absolutamente nada a ver. Pelo contrário, a gente até usa gelo às vezes. E após as pesquisas, né, começou a se ver que o gelo é muito mais indicado em vários casos. Claro que tem o calor também, tem sua vez. Mas o gelo predomina muito mais no uso da fisioterapia do que o calor. Né? Por exemplo, se você tem uma região inflamada, ela fica quente ou fica fria? Quente. Inchada. Você põe mais calor. Sim. No momento que você está com calor no local... me chamou a atenção agora isso, porque eu estava assistindo um jogo recente agora e o cara teve um problema na panturrilha. Já meteram gelo lá. Gelo no banco ainda. Sim. Antes de ele descer para o vestiário. Sim. Foi correto? Correto. Porque no momento em que você coloca um calor numa região que já tem calor e edema, que é um inchaço, você traz um aporte maior, você traz um fluxo maior de sangue ali. Só que o calor ceda os receptores que você tem na pele e o cérebro deixa de sentir a dor naquele momento. Depois que você tira o calor, depois de uma hora e pouco, a dor volta e volta pior. Então o que você faz? Nossa, com a bolsa de água vai lá e põe mais. Não que não seja, tem indicação, mas não é como o pessoal pensa que tudo é calor. Pelo contrário. O gelo... Por isso que existe o profissional. Sim, é por isso que existe o profissional. Exatamente qual é o tratamento mais adequado. O gelo, Marcão, ele é anestésico, evita o edema, o inchaço, tá? E desinflama. Aí a Agora tem que aquela saber. Sensação de uma melhora, sim, mas ela é instantânea, momentânea, né? E é duradoura. Você tem que saber usar o gelo. Não se usa gelo de qualquer forma, com qualquer critério. Né? Também não pode deixar o gelo ali, porque ele faz vasoconstrição. Por exemplo, eu estava fazendo um tratamento lá na sua clínica e eu vi que você colocou o gelo e também aquele choquezinho ali, tá? O choquinho ficou famoso, né? É o TNS. Ele é um estimulante, parece, né? É uma estimulação elétrica nervosa transcutânea, que é através da pele. O TNS é tão simples, o princípio do TNS.
Quando você dá uma batida, o que você faz? Uma criança, ela esfrega na tentativa de aliviar a dor. Quando você pisa no pé de um cachorro, ele lambe. Por que você faz isso? Porque você estimula outros receptores que vão começar a ocupar a sensação de dor no cérebro. Então você vai ter uma sensação de alívio. Você faz uma estimulação da pele. Que explicação então, assim, mais interessante. Quando você põe o TNS, ele vai atingir algumas fibras que vão para o cérebro e que vão começar a ocupar o lugar da dor. Você começa a sentir não é uma anestesia. Ele começa a aliviar a dor. Ao aliviar a dor, o cérebro para de mandar contração naquela região. Porque onde dói, você começa a fazer contração. E aí você tem um relaxamento muscular. Então o TNS tem... Agora, o pessoal virou uma panaceia. O pessoal está usando o TNS para tudo. Para qualquer coisa é TNS. Não é assim. O TNS é um complemento. Nós temos dezenas de correntes, a gente chama de correntes elétricas, na fisioterapia. Sim. Inclusive eu trabalho com algumas outras. Mas o TNS ficou popularizado. E o pessoal acha que você põe o TNS, está tudo resolvido. Não, o TNS é um complemento. Bom, já que você está falando esses detalhes, eu gostaria que você falasse, por exemplo, eu vejo, né, que você costuma tirar a dor ou tratar a dor com humor. E isso você aprendeu na faculdade? É próprio seu? É uma coisa eu acho que isso daí é uma coisa de... Ou é uma maneira, é uma técnica de tratamento? Não deixa de ser, mas eu acho que isso é próprio da minha pessoa. Meu pai era muito brincalhão, sabe? Gostava muito de fazer brincadeira. Seu irmão Serginho? Meus irmãos, não. Eu falo que meus pais se conheceram num circo, porque são 4 irmãos, todos palhaços, né? Tudo palhaço. Eu sou prova disso. Então a gente gosta de brincar, sabe? De conversar, de contar. Eu sempre gostei de contar piada, de brincar. E eu acho que isso aí distrai o pessoal. Dá um ar mais leve dentro de uma clínica. Normalmente você costuma dizer assim, a gente está lá quer dizer, dá a impressão que eu estou toda hora lá, né? Agora até que eu dei um sossego para você, faz bastante tempo que eu não apareço por lá, né? Mas você, tipo assim, converti mais um. Geralmente quando a gente põe o dedo no ponto de dor, a pessoa fala, meu Deus, Jesus, Nossa Senhora. Aí eu falo, pronto, mais um irmão convertido. Você está se imaginando aí nesse momento lá, tipo... mais um irmão convertido, né? Então eu brinco muito com as pessoas, porque eu sei, realmente, eu tenho que pôr o dedo na ferida. Claro que não vou fazer a pessoa pagar os pecados, né? Mas aí eu falo, outra coisa que eu brinco muito com as pessoas, eu falo, a pessoa a primeira vez que vem sai xingando. Mas depois melhora, volta agradecendo, né? Porque... E você começa distraindo a pessoa, colocando ela assim numa situação confortável. A gente vai brincando, vai explicando. A pessoa dá aquele... A pessoa dá uma relaxadinha, tá? Mexe, tá doendo. Assim, aí você já solta uma piada. Eu sempre explico, se estiver doendo muito, você fala, né? Que eu vou ter que mexer um pouco, vou ter que mexer no local. Eu tenho que fazer uma estimulação. Tá? Para poder ter uma reação do organismo, para poder regredir aquilo que está acontecendo na pessoa. Então eu explico, olha, se doer muito, você me fala, mas é coisa rápida. E aí a pessoa, muitas vezes ela fala assim, eu vou pegar quem me indicou você pelo pescoço. Mas depois volta, fala, olha, melhorou. Falei, então agora manda flor para quem indicou. E qual o tipo de paciente mais comum? O homem ou a mulher? Ou... Mais mulher. Mais mulher, né? Eu tenho, assim, uma boa quantidade de homens, né? Mais mulher. Mulher procura isso mais. Porque né? o homem é mais resistente ou ele é mais sensível à dor? Eu estou para te dizer que porque acomete mais mesmo as mulheres? Não, eu acho que o acometimento é igual para todos. Mas a mulher, ela procura mais ajuda. Né? O homem geralmente deixa se agravar bastante na esperança de que vai melhorar ou que não tem tempo para procurar alguma coisa. Sei. Então, quando o homem chega com algum problema, a gente chama de músculo esquelético, que é a parte muscular que nós temos. Né? Quando ele chega com algum problema, é que aquilo lá já está instalado já há um tempo. Fica mais difícil. A mulher sentiu uma dor, percebeu que não melhorou, né? Aí ela vai procurar alguma coisa. Então a maioria é mulher. E a mulher ela enfrenta mais, acho, né? Facilmente a dor do que o homem. Né? Eu acredito que sim. Tem uns homens lá, não todos, mas assim, os casos mais emblemáticos são alguns homens. Eu digo que quanto maior o homem, parece que mais ele sente dor.
Você vai Cara, mexer, ele reclama mais. Eu concordo com você, porque esses dias atrás eu estava fazendo um tratamento dentário e saiu do consultório um cara, mas assim, um guarda-roupa. Pensa num cara grande, né? Bombadão, forte pra caramba. E a dentista falou para mim: Marco, olha, você não sabe o trabalho que esse cara deu. Sim. Falei, mas que esse tamanho? É. Falei, imagina eu, então, eu vou... Eu já tive pacientes lá que eu tive que pôr numa maca própria, porque o cara era grande, não que ele fosse muito gordo, ele era grande mesmo, tá? Foi um dos que mais reclamou. Morreu de medo. Deu trabalho. E quais são assim, os tipos mais frequentes de pacientes que você atende? De como assim você fala? Criança ou adulto? O que você diz assim? Mas pessoas de mais idade, né? Geralmente são os problemas de lombalgia. Lombociatalgia, quando a dor lombar, que é a parte mais embaixo da coluna, né? Porque a gente vai aprendendo, tem coisas que você não aprende de faculdade nem em livros. Então, às vezes a pessoa é um pouco mais simples, ela fala, eu estou com uma dor na lombar. Aí quando eu peço para ela indicar a lombar, ela fala que é aqui, ó, no ombro. Ela acha que aqui é o lombo, onde você carrega as coisas, quando na verdade a lombar é embaixo. Sim. Né? Então, o mais comum é lombalgia e cervicalgia, dor do pescoço, tá? Que gera inúmeros problemas. Cefaleia, dor de cabeça, cervicobraquialgia, que são as dores que descem para os braços, entendeu? O computador agravou muito isso. Estou lembrando até um exemplo. Que coisa interessante. Eu acho até que é legal, bacana você explicar. O computador eu até brinco, o pessoal fala, agravou muito olha isso. O objeto que você trabalha, computador, né? Então, e vai dar dor mesmo. Bom trocadilho. É o posicionamento. E também a repetição. A repetição. Olha que interessante. Quando se usava a máquina de escrever, você ouvia falar muito em LER? Em problema de lesão, de repetitivo? E olha que o teclado da máquina de escrever é pesado, né? É verdade. Só que o tempo para você apertar uma tecla e ela voltar é maior do que você digitar uma tecla fácil do computador. E você ficava muito menos tempo, né? Menos tempo, porque você tinha que tirar a mão, você tinha que pôr papel, você tinha que virar. O carro tinha que... Você entendeu? Exato. E a partir do momento que veio o teclado do computador, que você digita... Eu sei, porque eu já trabalhei como digitador. E, modéstia à parte, eu era um dos mais rápidos. Mas, graças a Deus, não tive... Mas você não dá tempo, vamos dizer, entre aspas, aí, para o tendão, para o músculo, repousar, respirar. Então, você acaba trazendo uma lesão. Né? Eu falo que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, a tecnologia, hoje em dia é tudo controle remoto. Você não levanta mais para trocar o canal de televisão, você não levanta mais para abrir o portão. Isso, é bom você não abre o portão. Ouvir isso aí e levar a sério no seu Apesar dia que meu pai, nos anos 70, já tinha portão automático. Ele buzinava, saía correndo e abria o portão para ele. E já tinha controle remoto, porque ele falava, vai arrumar lá o vertical. E eu... O Silvão está entrando no espírito dele mesmo, assim, lá na clínica. Mas a tecnologia vai na contramão do dia a dia, do desenho do nosso corpo. O nosso corpo predomina alavancas, que é o músculo inserido no osso de terceiro grau, de terceira classe. Para que alavancas de terceira classe? Para velocidade. Nosso corpo foi desenhado para você correr, fugir do predador ou caçar. E não para ficar deitado no sofá com o controle remoto na mão. Entendeu? Muito interessante. Ô Silvio, e você... é a favor de prótese? Desde que tenha indicação, sim. Sim, a prótese é um benefício. Tendo indicação, tem que ser colocada. Em qualquer idade? Aí vai ter que se pesar muitos fatores. Né? Tem que se pesar. Aí tem especialistas que vão analisar isso aí. Tem para quadril, tem para joelho? Tem próteses praticamente até para vértebras da coluna, né? Sim. Até para disco intervertebral existem próteses. Funciona? Funciona muito bem, muito bem. A prótese, quando tem a indicação... não existe o perigo da rejeição, essa coisa toda? Ou tem? Não tem, geralmente não. Geralmente você não vê. Toda cirurgia é um risco, né, Marcão? Toda cirurgia. Até a retirada de uma pinta, uma cirurgia dentária, toda cirurgia tem um grau de risco.
Mas se for necessário, para dar qualidade de vida para a pessoa, tem que ser colocado assim. E onde você se sente mais à vontade? Hoje, claro que você já não pode fazer essa comparação, mas assim, pensando alguns anos atrás, na clínica ou na faculdade? Eu sempre me senti à vontade nos dois. Porque mesmo na faculdade, dando aula, e se você perguntar para ex-alunos meus, vão dizer que eu era um aluno, desculpa. Eu era um professor muito, não sei, bravo não seria a palavra, exigente. Eu exigia silêncio, eu exigia estudos. Mas eu brincava muito na classe, durante a aula. Hoje já é muito mais difícil você empregar esse método, né? Fica mais difícil, né? O pessoal hoje está muito, tá muito desinteressado, Marcão. Tá muito. Tem as exceções, né? Nós estávamos conversando aqui, falando ainda antes de começar a entrevista, a gente estava falando sobre o sistema EAD, né? Sim. Me pareceu que você Eu não sou a favor. Não vou dizer 100%, mas não sou a favor. 99,9% contra. O EAD, a proposta é muito boa. Agora, quando põe na prática, você sabe como é que são as pessoas. Sempre vai ter pessoas, sempre haverá uma pessoa que vai estar interessada em aprender, em levar a sério. Mas a maioria, sabe, não. Eu dei aula 2 anos com a pandemia por EAD, ensino à distância. Conta essa história. Eu, quando estou dando aula, porque você tem os ícones dos alunos, então você tem lá 30, 40 alunos, eu pedia para abrir a câmera. Gente, abre a câmera. Eu tô dando aula, eu não estou vendo vocês, estou vendo só os ícones de vocês com a letra, né? Alguns abriam. Às vezes eu insistia tanto que já aconteceu de aluno abrir tomando cerveja. Não fui eu. Outro deitado na cama comendo, você entendeu? Então, as coisas assim que... E o pessoal... E você chamava atenção, mesmo sendo... O pior é que sim, teve uma menina que eu chamei tanto a atenção dela, que ela esqueceu que ela estava na aula e eu estava vendo ela, e ela conversando com a tia no celular. Puxa vida. Aí eu, os outros amigos, colegas, começaram a chamar a atenção dela, também, né? Aí ela não apareceu mais na aula EAD, ela sumiu. Que coisa mais absurda. Depois fiquei sabendo que ela abandonou o curso. Bom, eu já perguntei aqui, está no roteiro, o que você acha da tecnologia no tratamento dos pacientes, né? Você já mais ou menos disse. E se você, depois de uma cirurgia, o paciente volta a ter uma vida normal, no caso principalmente de prótese? Sim. Ou quem, por exemplo, fez um menisco, quem fez um tratamento de tendão, né? Aí entra na parte uma cirurgia. Entra na parte da reabilitação, né? O especialista, o médico especialista fez a cirurgia, depois manda para a fisioterapia, onde você vai reabilitar aquela pessoa. Mas fica muito bem, muito bem. É um período que o paciente, né, tem que ter muita paciência, veja bem, Marcão, perseverança. A gente fala aderência. Aderência é quando o paciente vai fazer o tratamento certinho. Mas assim, vez ou outra aparece aquele que a gente chama de tigrão, que não quer fazer o tratamento, só quer reclamar. E ele não faz corretamente. E fisioterapia, eu explico para meus pacientes. Cada sessão é como se fosse um comprimido de uma caixa de remédio que você tem que tomar. Você tem que fazer. Se você tem que tomar um comprimido por dia, tome um comprimido por dia. Se você tomar a caixa inteira de uma vez, não vai ser bom. Ou se você tomar um comprimido hoje, outro só o mês que vem. Né? Você toma um comprimido hoje, só o mês que vem você toma outro. Também. Então, o paciente que vai lá, faz uma sessão, 2, depois fica uma semana, 15 dias sem aparecer, aparece outra vez. Não, aí não funciona. Tanto é que o antibiótico recomenda-se 7 dias seguidos. Todos os medicamentos. Mas você tem que ter aderência. Nisso, as mulheres têm muito mais que os homens. Mais disciplinada. Sim. Ô Silvio, outra coisa que eu observo lá, observava na sua clínica, você costuma fazer o tratamento assim de 4, 5 pacientes ao mais até, Marcos. Mais até. Eu sempre falei, nossa, o tratamento tem que ser individual. Tudo por bem. exemplo, um é um problema. Sim, são vários. Você tem que estar tratamentos diferentes. Focado. Então. Por quê? Como é que você consegue conciliar o fato de isso? você atender, que no caso de eu atender por convênio, né? Eu tenho a necessidade de atender mais que um paciente ao mesmo tempo, porque senão não vai compensar, né, o investimento ali. Só que na minha clínica eu tenho por princípio assim,
todos são atendidos pelo fisioterapeuta. Eu não tenho assistente, não tenho ajudante ali, não tem nada. Mas pode acontecer a minha secretária vir limpar uma maca para o paciente. Tá? Então, tudo sou eu. O paciente chega, eu pergunto como é que ele passou, como é que ele está. Por quê? Esse é um outro problema. Você muitas vezes tem que modificar o tratamento. O paciente já passou de uma certa fase, você tem que agora implementar um outro tipo de trabalho. Se você ficar no mesmo tipo de trabalho, ele não vai evoluir. E tem lugares que eu sei, não sei nem onde que é, mas que às vezes o fisioterapeuta prescreve, o paciente vai lá, faz 30 sessões com uma moça que vai lá e põe sempre a mesma coisa. No meu caso, eu pergunto, mas mesmo assim eu consigo atender vários ao mesmo tempo. Já que você falou em prescreve, você não é muito adepto de remédio, né? Olha, o remédio é muito bom quando realmente ele tem a indicação. Mas o povo gosta de tomar remédio para tudo. Para tudo. Eles acham mais fácil engolir um comprimido do que fazer um tratamento, uma fisioterapia, alguma coisa. Acha que vai virar... Eles querem mágica. Então o povo se automedica demais. Eu falo, gente, não é assim, não pode ficar tomando remédio assim. É muito mais eficiente o tratamento do que uma medicação. Vai depender do caso, né, Marcão? Muitas vezes a medicação junto com a fisioterapia potencializa o tratamento. Eu falo, agora você está sendo tratado por dentro e por fora. Sei. Então é até que... Quando é necessário. Uma coisa sim, ajuda a outra, complementa a parte outra. de medicamento, prescrição, não compete ao fisioterapeuta. Né? Isso compete à parte dos médicos, a prescrição. Então, às vezes o paciente fala assim, o médico prescreveu tal coisa, eu tomo, continuo falando, você vai falar com o teu médico. Ele que te prescreveu. Entendeu? Assim como a parte de fisioterapia, quem prescreve sou eu. Então, o paciente chega encaminhado por um profissional da saúde, seja qual médico, dentista, nutricionista, quem vai prescrever a fisioterapia sou eu, porque eu faço a avaliação do paciente, eu olho os exames do paciente, converso com ele, faço anamnese. A anamnese são as perguntas que você faz, o histórico. E aí eu prescrevo o tratamento. Né? Então, o tratamento fisioterapêutico é do fisioterapeuta, o tratamento medicamentoso é do médico. Então, quando tem assim, necessidade do remédio, tem que tomar o remédio também. Não sei se é uma curiosidade, sei lá, mas eu já vi, não assim meio de passagem, mas eu já vi paciente que chegou em ambulância, já vi paciente que chegou em maca. Sim. E em cadeira de roda. Sim, tem muitos. Eu cheguei a atender uma vez um paciente num sábado à tarde de emergência, que ele chegou numa ambulância, vieram carregar, e só de mexer a maca ele gritava. Meu Deus. Ele gritava, nossa, porque me balançava. E não era fratura, era uma inflamação muito grande do nervo ciático. Uma lombociatalgia muito grave, porque ele trabalhava com picaretas, entendeu? E depois de um certo tempo ele estava bem. E qual é o tratamento, assim, por exemplo, mais difícil? A gente fala pós-traumático, não sei se o termo é esse, mas tipo assim, para você recuperar uma pessoa de um acidente automobilístico, de tudo uma vai queda. Depender da gravidade da lesão. Sei. Como eu falei para você do AVC, da gravidade da lesão. Se a lesão afetou partes ou regiões, áreas que não vão se recuperar, fica mais difícil. Quando você sabe que vai ter uma recuperação, aí o tratamento já é mais fácil. Você pode até dizer para o paciente, a chance de você melhorar é muito grande, se você fizer direitinho e tal. Agora, tem casos que você fica na dúvida, aos poucos você vai vendo. Eu sempre falei para os meus alunos, o fisioterapeuta é privilegiado. Porque você vai no médico, ele te vê aquele tempo que ele está com você ali. E você talvez tenha um retorno, daí uns 15 dias. O fisioterapeuta vê o paciente 3 vezes por semana ou mais. Então você tem a oportunidade de investigar melhor o problema do teu paciente, porque você está sempre com ele presente ali, na tua frente. De repente fala, nossa, eu esqueci de perguntar tal coisa. Ele volta, depois você pergunta. Ô Silvio, é claro que às vezes você vê uma pessoa com 50, 60 anos já meio capenga, né? Outra pessoa com 80, 90 anos
com uma saúde assim invejável. Uhum. Tem explicação isso? Sim, são os fatores, né? Ambientais e genéticos. Se você tem uma genética que vai te favorecer uma vida de qualidade, né? E você não estragar, não brigar contra isso, você vai ter uma velhice O que boa. é estragar? Vamos ver. É o cara que bebe, fuma, ganha peso, sedentário, você entendeu? Ou faz esforços A desnecessários. conta chega depois, né? Chega. Então você tem o fator genético, se você tiver esse privilégio, e o fator ambiental. Tá? Se você for uma pessoa que não abusa das coisas e não estraga o teu corpo, forçando em atividades desnecessárias, você vai ter uma boa velhice. Caso, assim, também contando com a sorte, não sofrer um acidente, coisas assim. Né? Sim. Bom, você deu aqui uma verdadeira aula, né? Principalmente assim para as pessoas que passaram ou sofreram algum problema, né, do tipo, mas eu acho que foi muito útil esse bate-papo, essa entrevista, mas ainda não terminamos, não. Vamos lá. Vamos entrar num outro momento. Antes, eu preciso fazer o meu merchan, né? Você gosta de sorvete? Nossa. Eu indico da Ice Cream. Opa, legal. Muito bom. E a fábrica é de Catanduva. É de Catanduva. E pizza você também gosta? Sou fanático por pizza, rapaz. A Toscana. Fica na Rua Pernambuco, 450. Sim, já fui lá. É o nosso momento. Quanto a Ice Cream, merchan na prateleira. Aonde foi que eu fui no Nordeste que tinha? Tem. No Nordeste. Eles têm em torno de, acho que são, se não me engano, se eu não tiver, acho que são 80 franquias no Brasil. E a fábrica é catanduvense e um sorvete assim de extrema qualidade. E agora nós vamos para o nosso momento bate-pronto. Vamos lá. Vamos lá? Olha, dá a impressão que eu trago só quem torce pro meu time. Coitado. Eu vou perguntar, mas... Coitado de nós, né? Time do coração. O Santos, rapaz. Que momento, situação, hein? Que situação, Será né? que escapa? Como a gente estava falando, a conta chega, né? Da degola? Eu tinha esperança, mas já estou perdendo. Eu também. A conta chega. Mas administrações lá atrás chegou agora. Sim. Né? Agora estão tentando. É mais ou menos comparado ao que você disse, né? O cara que leva uma vida mais regrada, não exagera nos vícios. Essa conta nós estamos pagando por administrações erradas lá atrás. Mas esse presidente também, ele colaborou bastante. Eu acho que de todos ele é o menos culpado, apesar de não ser o melhor, né? Mas complicado. Você gosta mais de assistir um filme ou futebol? Os dois. Mas tem que me conquistar. Futebol, quando é um jogo bom, não interessa quem está jogando, eu gosto de assistir. Eu também. E filme tem que me conquistar nos primeiros 15 minutos. Se não me cativar nos primeiros 15 minutos, eu acabo desistindo. Fala um filme aí que você acha que é inesquecível. Filmes inesquecíveis. Ou já assistiu mais de uma vez ou assistiria? Muitos filmes. Mas esse que passou agora do Caminho das Águas, Avatar, né? O primeiro Avatar. O primeiro Avatar em 3D que eu assisti, né? No segundo já, mas o primeiro... Todo filme que traz alguma novidade se torna um marco, né? Como foi a Odisseia no Espaço e tal. Matrix, o primeiro, por exemplo, né? O Alien, o Oitavo Passageiro, o primeiro. São filmes que marcam épocas. Como né? você gosta de fazer piada em tudo, vamos fazer uma piadinha então agora. Você assiste videotape de futebol? É difícil, viu? Assistiria Santos e América de novo? Eu não assisti o segundo tempo, você acredita? Eu não consegui assistir o segundo tempo. Eu assisti o primeiro tempo e eu desisti. Churrasco ou massa? Massa, eu não como carne, Marcão. Puxa carne vida. Vermelha desde 88. Mas por quê? Eu achei que não fazia muito sentido com a minha própria estrutura Mas da não qual tem nós nada somos contra quem formados. come. Não, pelo contrário, quando eu chamo meus amigos lá na minha casa, eu faço churrasco para eles. Eu comia muito frango, peixe, ainda como um pouco, mas hoje eu já estou comendo bem menos. Minhas filhas se tornaram veganas. E eu e minha esposa estamos assim mais ou menos vegetarianos, né? De araque. Tá. E bebida? Gosto muito de cerveja, de vinho. Você vê, a gente combina, não no vinho, porque eu não sou muito
chegado a vinho, não, mas cerveja. Eu Cerveja, gosto por exemplo, você o falou. time nosso Sim, né, você falou de torcemos pizza. pro mesmo. Sair num sábado, comer uma pizza e tomar um chopp, isso pra mim é. Gostoso. Nossa, fenomenal. E você também gosta assim de umas viagens em tipo lugares mais aconchegantes, digamos. Tipo Monte Verde. Verde. Tive lá agora. Tinha pouco tempo lá. Monte Verde, Não é Poços a de primeira Caldas. vez, né? Eu fui lá, mas fui uma vez só. Fui agora acho que foi no meio do ano. Ah, tá. Mas Poços de Caldas eu fui umas 10 vezes já. E eu gosto bastante de praia, montanhas. Eu ia fazer uma pergunta de um passeio. Já... Gosto muito, gosto de viajar. Gosto de conhecer Exterior? lugares. Exterior, já fui algumas vezes para a Europa, Estados Unidos, mas eu gosto de conhecer lugares diferentes, culturas diferentes. Isso que eu gosto. Um ídolo. Bom, posso dizer que meu pai foi meu ídolo, agora, mas sem dizer o meu pai, seria o Pelé, né? Eu sempre tive o Pelé como ídolo. Sempre admirei muito, apesar que ninguém é perfeito, ninguém é santo. Tem as críticas do Pelé lá. Mas o Pelé, mas o que eu admirei no Pelé... Ele foi assim um cara... Ele não fez média. comercial de bebida, de cigarro, ele se recusava a fazer essas coisas. Né? E ele foi um embaixador do Brasil também. Foi. O Pelé é um grande ídolo. E assim, não de maneira forçada, né? Não, ele foi o que ele era mesmo. Né? Exatamente. O amor da sua vida. Minha família. A minha família. Aí você inclui a esposa. Minha esposa, minhas filhas, meus irmãos, todos os meus parentes, minha família. Dos irmãos, vamos falar do Serginho, que a gente conhece. Serginho mais conhecido, né? O Serginho, né? O Simval é professor de educação física, está para se aposentar também. E a Silveli, que também é professora que se aposentou agora. É impressão minha ou todos com S? Todos com S. Todos com S. E tem um outro... Os homens têm todas as mesmas iniciais, mas foi sem querer, viu? Minha mãe fez sem querer. É Silvio Jorge, Simval José e Sérgio Jesus. Não sei se você vai conseguir falar pelo menos, mas um político. Um político que eu admirei muito foi o Franco Montoro. Talvez o pessoal mais jovem não conheça. Chegou a ser governador. Foi governador. Acho que, se não me engano, foi senador também, né? Acho que foi senador. Eu não sei, não conheço muito a fundo, mas o Franco Montoro sempre me pareceu uma pessoa ética. Do extinto PMDB, né? Ele fundou o PSDB, né? Um dos fundadores do PSDB. Ele era do PMDB. O Franco Montoro foi um político que eu sempre admirei. Bom, você não poderia sair daqui sem contar uma piada. Uma piada, hein, rapaz? Pode ser cabeluda, pode ser. Só não vale a do papagaio. Não, e nem de português, né? Porque pode. De português o pessoal. Horário qualquer dia o presidente da Sociedade Portuguesa me dá um pau na rua. Mas é na brincadeira, viu, gente? Que o português foi no médico e falou: doutor, não sei o que está acontecendo. Toda manhã eu tomar um cafezinho, eu sinto uma pontada nos olhos. O médico falou: experimenta tirar a colherzinha de dentro da xícara para ver se melhora. Tinha que ser com o português, né? Desculpem, gente. Quer É brincadeira. contar mais uma? É brincadeira, né? Quer contar mais uma? Sempre Dá tem. tempo. As loiras, né? Também desculpem, porque a minha esposa é loira. Mas as loiras, que eu uma tô loira. pedindo para ele contar essas piadas aqui, não que ele seja humorista, né? Mas porque ele passa o tempo todo entre os pacientes brincando com o paciente lá. Piada, né? O pessoal fala assim: faz show de humor. Eu falei: acho que vai dar mais dinheiro que fisioterapia. Já é uma piada. Que a loira uma virou para outra e falou: nossa, menina, será que eu posso tomar remédio com diarreia? A outra falou: pode, mas não é melhor tomar com água? Essa é podre. É bom cortar na edição. Ô, loira, a piada é por conta dele, hein? E antes da gente terminar, eu gostaria que você deixasse um recado. Olha, um recado assim, pelo que a minha experiência... Peraí, só um minutinho, interrompendo. Vou pedir para servir a pizza aqui para o convidado, que hoje é o Silvio, né? O Fernando também depois faz parte aqui. Opa, hoje obrigado. O sabor é alho poró. Bom. E qual é a outra, hein, agora, hein? Aquela lombinho. Lombinho. Não, como alho poró. Muito obrigado, viu? Olha que pizza. Olha, muito bonita. Muito obrigado. Cara de gostosa, né? Eu vou muito lá também. O que eu queria deixar assim de recado final é que os profissionais da saúde tenham mais, vamos dizer assim, um pouco mais de
de atenção com o paciente, né? Porque hoje está muito na parte de exames. Fundamental o exame, claro. Pedir exames, né? Mas a clínica, a velha e boa clínica de conversar, examinar o paciente, palpar o paciente, fazer testes para descobrir o que é. Muitas vezes isso traz um diagnóstico mais preciso do que só exames. Então eu acho que está precisando mais disso. E certamente você vai ganhar um amigo, né? Você se dedicando. Sim, claro, você vai, porque o paciente muitas vezes, claro que precisa ter essa atenção, mas muitas vezes o paciente está precisando ser ouvido. Ele está precisando que alguém coloque a mão nele para ver o que está acontecendo. Aí, de repente, só se pede exame, só se pergunta o que é e já vai prescrevendo alguma coisa, né? Não que os exames não sejam necessários, claro que são. Sim. Mas eu acho que mais um pouco assim de calor humano está sendo necessário. Nós entrevistamos hoje aqui no Conecta Podcast Silvio Jorge Chaim Melhado. Eu gostei demais da entrevista, espero que você também tenha gostado. E muito obrigado pela Eu que agradeço, Marcão. E por ter aceitado o nosso convite. Obrigado pela oportunidade. Grande abraço a você. Outra Muito obrigado a você que assistiu.